pouco, oficial, caiu a ministra da Saúde, Nízia Trindade. A gente tem o comunicado, a nota emitida pela Secretaria de Comunicação do Governo Federal, confirmando a decisão do presidente Lula de demitir Nízia Trindade da pasta da Saúde. Põe na tela, então, a nota para a gente ver, está aí. O que diz? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu na tarde desta terça-feira, 25 de fevereiro, com a ministra da Saúde, Nízia Trindade. Na ocasião, comunicou a ela a substituição na titularidade da pasta, que passará a ser ocupada pelo atual ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, a partir da posse marcada para quinta-feira, dia 6 de março. O presidente agradeceu à ministra pelo trabalho e dedicação à frente do Ministério. Você viu aí, inclusive, imagens de uma solenidade, também no dia de hoje, da ministra Nízia Trindade, ao lado do presidente Lula, ao anunciar vacinas em parceria com o Instituto Butantan para o combate à dengue de forma gratuita via SUS no Brasil a partir de 2026. O presidente tinha se reunido com Nízia antes deste evento, se reuniu depois deste evento, quando anunciou a sua demissão da pasta. Em sequência, conversou com o ministro Alexandre Padilha e confirmou com Padilha o seu ingresso no Ministério. Padilha, que já foi ministro da Saúde no governo da ex-presidente Dilma Rousseff. E para substituir Padilha nas relações institucionais do governo, o favorito é o deputado José Guimarães, líder do governo na Câmara dos Deputados. Osmando, havia expectativa já de algum tempo para esta mudança. Falava-se muito em insatisfações do presidente quanto à comunicação dos resultados da pasta da saúde. O presidente aguardou até o dia de hoje para anunciar Nízia Trindade, fora do governo, substituída por Alexandre Padilha. Sua avaliação desta mudança, dessa troca? Olha, Ananias e companheiros de estúdio e audiência, a realidade dos fatos é que o Ministério da Saúde e o Ministério do Desenvolvimento Social, eu volto a chamar a atenção para isso, são a menina dos olhos do Centrão e dos que governam o Legislativo brasileiro. Esse incômodo todo, causado pela presença de uma médica respeitadíssima, de uma experiência notável na Fiocruz, sobretudo no combate à Covid-19, ela teve uma atuação fantástica nisso, sobretudo na questão das vacinas. Ela decorre de que o Ministério da Saúde é um ministério fortíssimo, com um orçamento ultrabilionário e que é também um emissor de atendimento de demandas dos parlamentares no atendimento aos municípios brasileiros. Essa história de falta de comunicação, de que os dados não eram elevados e explicados à população, tudo isso é pano de fundo para esconder a real objetivo, que eles queriam o cargo dela e conseguiram. O presidente teve uma atitude, acho que interessante, que foi dizer ao Centrão que não admitiria ninguém que não fosse do PT, e o Alexandre é do PT no Ministério, mas acho que começa agora para valer, neste momento de crise de imagem do presidente, com as pesquisas sempre revelando a desaprovação ao governo, em função, sobretudo, do aumento de preços de alimentos, vai haver, sim, um avanço nessa acomodação
com o Centrão e com o Legislativo na formação do governo. Ele já começa trazendo alguém de experiência na comunicação com os parlamentares, que para assumir no lugar do Alexandre Padilha, e vejo que o presidente deverá acomodar a Nízia numa função, num cargo importante de nível internacional nessa área de saúde, ou na Organização Mundial de Saúde, ou em outro órgão em que ela possa ter grande relevância. O presidente demonstra ter apreço por ela, respeito por ela, e se rende às negociações políticas. Mas veja bem, hoje, por exemplo, ele foi lá referendar aquele ato, daquele acordo celebrado com o Instituto Butantan para a fabricação, para a produção de 60 milhões de vacinas contra a dengue, vacina 100% nacional, que será em dose única e que vai atingir agora, em 2026, todas as pessoas de 2 a 59 anos de idade. E ele esteve lá para prestigiá-la. Acho que ele continuará tendo apreço e contando com a participação dela. Olha, eu concordo com essa análise do Osmando em relação a não entregar para o Centrão, né? Se há algo para ser dito no dia de hoje por quem votou no Lula, é exatamente, pelo menos ele não entregou diretamente para o Centrão, colocou lá alguém que é um bom intermediário de conversa, já demonstrou isso nas relações institucionais. Mas acho importante a gente falar sobre algo. A saída da Nízia hoje, e tudo que o Osmando disse eu assino embaixo, não é por falta de comunicação, não é por falta de não divulgar programas. Todos os programas eram divulgados, tudo que foi feito na saúde, a recuperação, todo o processo de imunização, até as carteiras de vacina, o governo do Bolsonaro tinha parado de fornecer. Até isso, o nível de destroço era tão grande, de destruição era tão grande. O que mostra a saída da Nízia para mim é algo muito mais triste, que o Brasil não está preparado para um governo de técnicos. Toda vez quando tem um novo governo que faz esse tipo de promessa, que faz esse tipo de aceno, e aí toda a imprensa elogia, aplaude, e se for mulher mais ainda, os resultados chegam, mas não adianta. Nada consegue vencer algo que é arraigado no brasileiro, no Brasil, incluindo a própria imprensa. Eu acho que tem que ser feita uma meia-culpa em relação a isso, mas o sistema existente no Brasil é tão maior, é tão mais forte, que impede qualquer possibilidade de uma mulher que, por mérito, chegando onde chegou a Nízia e onde chegou, por exemplo, a Ana Moser, que elas consigam fazer o trabalho delas e continuarem, porque elas sempre serão preteridas em razão de outros homens, sempre. Eu acho ainda mais do que isso. A partir de hoje, qualquer mulher que receber um convite para ser ministra de um governo Lula deveria pensar 10 vezes antes de aceitar, a não ser que ela seja apadrinhada por alguém, que aí dá certo. Sim. Impressionante como essa é a única forma em que as mulheres ficam bem acomodadas, quando elas não chegam lá porque elas... alguém as colocou, alguém pegou na mão delas. E aí sim elas podem ficar. Eu acho que o que está acontecendo com a Janja é uma prova de que o Brasil não está preparado para isso que a gente costuma pregar na época que os governos são eleitos. Que um governo de técnicos e um ministério como a Saúde, que foi destruído, deveria ter uma técnica. O Alexandre Padilha pode ter sido um ministro que teve os seus resultados, mas ele é, antes de tudo, um político. Sim, olha, e você tocou em 2 pontos, só para sublinhar que como é que o dia de hoje, pouco se fala de como a Nízia pegou esse ministério ao cobrar resultados, porque ela teve que praticamente reconstruir a pasta da saúde, e isso precisa ser bem dito, precisa ser repetido, precisa ser sublinhado, precisa ser destacado, porque, de fato,
vinha do ministério desconstruído. E aí teve que reativar do Plano Nacional de Vacinação até o dia a dia do Ministério. Até as coisas mais simples, insumos que não havia. Exatamente. Situações que eram inaceitáveis em hospitais, em rede pública. Nesses últimos dias em que ela foi fritada, muito fritada publicamente, eu vi atribuírem a ela até aquele caso dos hospitais lá no Rio de Janeiro. O caso do transplante dos órgãos, Sim. que nada teve a ver com o Ministério da Saúde. Foi algo da estadual. Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, Sim. uma empresa terceirizada, que foi um laboratório terceirizado, inclusive o responsável até preso Sim. estava. Então, até isso foi colocado na conta da Nízia Trindade. E o outro um negócio ponto, inacreditável. E o outro ponto é a questão política eleitoral, porque o governo está iniciando uma reforma para construir base eleitoral para a reeleição, e num momento muito delicado do presidente, onde a aprovação cai. Mariano? Pois é, para colaborar com o que eles estão falando, também concordo. Eu acho também que o momento não foi oportuno. Ontem a gente viu na fala do Lula, ele falou da questão das medicações, né, da farmácia que oferece os remédios hoje, do lançamento dessa vacina. Então, eu acho que a data também foi simbólica. Eu acho que acho que o governo realmente perde com a demissão da Nízia Trindade, mas pelo menos essa questão que não foi direcionada para o Centrão, né? Fica ali com um aliado do Partido dos Trabalhadores. Kátia. Muito bem. Sai uma técnica e entra um político. E é lamentável que área como a saúde, e não só a saúde, mas a saúde devastada de um país. Gente, a gente veio de um governo, foram quantos ministros da saúde? A gente perdeu as 4. contas. 4. Sendo um general, né? Exatamente. Olha só, a gestão da Nízia ampliou a farmácia popular, ampliou a atenção primária e o SUS e a vacinação. E retomou mais médicos, que era um apagão no interior do país. Então, assim, não tem essa questão de comunicação, de entrega de resultados. A Cíntia resumiu bem, não é nada disso. É porque realmente o sistema ali, a nossa política e o próprio país, e o próprio povo, eu acho que até o próprio povo não está preparado para isso. Primeiro, por ser uma mulher e por ser uma técnica que entregou resultados para a população, né? Se ela, obviamente que ela não entregou resultados para os políticos, senão ela não estaria sendo preterida. Ananias, assim, elas têm lugar de fala, mas assim, a quarta mulher, né? Aí tem a do turismo, a do esporte, a Nízia, teve a presidente da Caixa Econômica, então é a questão mesmo da valorização da mulher. Reduziu para 9 o número de mulheres nos ministérios, né? E era uma bandeira porque se não fosse uma bandeira do Lula, tudo bem. Ele não tem essa obrigação com o seu eleitorado. E é onde ele tem perdido popularidade. Ele não perde popularidade em quem não votou com ele. Quem não votou com ele continua não votando com ele, não vai votar com ele. Sim. Porque não vota, simplesmente. Agora, onde ele perde é onde ele mais está contrariando. Tá aí. Missões agora para os novos líderes, né? A pasta tão importante. Agora vai para o ministro Padilha. Lamentável. Tem a trajetória política condizente com o tamanho da pasta. Agora, de fato, o registro precisa ser feito. É mais uma mulher que sai do governo. Seja menos metralhado, né, Cíntia? Por ser um homem, por ser político. Não, Padilha. Não tem. O Padilha não será metralhado. A forma como o Padilha age não será metralhado. A única vantagem é que muita coisa que acontecia no Palácio do Planalto e que vazava, agora não vai mais vazar. Olha, agora... É uma vantagem? Por aqui, Charles da Silveira.